Fala, TD! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E se você está chegando pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, porque semanalmente nós trazemos um convidado ou alguns convidados muito especiais. E antes de apresentar o nosso convidado do dia de hoje, fala, Igor. Pô, Carlos, muito bom estar mais uma vez aqui gravando mais um podcast para a gente refletir, falar sobre o profissional de T&D, a profissão de T&D, a profissão de desenvolver pessoas, de desenvolver organizações através das pessoas. É muito bom estar aqui mais uma vez. É isso aí. Mais uma vez, obrigado pela parceria aí da BTD com a Bravende, para a gente poder trocar essas experiências e, como sempre, aprender mais, né? Com certeza, que a gente aprende muito. E Legal. A ideia é que vocês aprendam também, levar esse conhecimento para além dos horizontes aqui. Muito bom. Bom, e hoje nós preparamos uma conversa para falar, fique ligado, sobre a arte de criar métodos com a ciência dos processos. E para falar sobre isso, hoje nós temos um convidado especial, que é o Johannes Burr, que é Head de Projetos na Bravende, trabalha com a gente aqui na Bravende. Seja muito bem-vindo, Johannes. Obrigado, hein? Olá a todo mundo. Olá, o pessoal que está assistindo. Um prazer falar com vocês aí. Muito bom. Bom, vamos lá. Para a gente começar, quem é o Johannes como ser humano? Conta pra gente quem é você. Pergunta difícil, hein? Vou falar do óbvio depois do menos óbvio, né? O óbvio, né? Eu sou alemão, né? Até meu nome já deduz, né? Johannes é João em alemão. Sou nascido de lá e vim com 20 anos para o Brasil. E desde então nunca mais desapeguei. Estou aqui agora desde 2011, né? Morando direto no Brasil, trabalhando aqui. Minha família está aqui. Minha família, né? Que é eu e meus filhos. Minha família, que é minha família de origem, está toda na Alemanha. Um irmão mora na França, mas esse é o lado óbvio. Acho que o lado menos óbvio, eu me vejo como um ser eterno passando por uma experiência temporal. Então, essa é a minha definição do ser humano, Johannes. Você me falou isso uma vez, né? Um ser eterno passando por uma experiência temporal. É isso aí. Profundo, hein? Profundo. Muito bom. Bom, você, né, como profissional, normalmente é aquele cara aqui da Bravende do bastidor. Você, né, atua como head de projetos e também parte do seu tempo desenvolve processos, desenvolve métodos para diversos clientes. Mas conta pra gente, quem é você como profissional? Como foi a sua trajetória até aqui? Eu comecei na Alemanha, né, enquanto eu fazia faculdade, né, trabalhando de forma autônoma, né, na Alemanha chamava promotor de vendas, né, então já tinha um viés aí com a nossa área, que é a expertise, né, da Bravende aqui com vendas, e trabalhava vendendo, na época tinha assinatura de jornal ainda, planos de celular, coisas assim. E aí, no começo da minha carreira, entrei em algumas multinacionais, que na minha cidade, né, que é Stuttgart, na Alemanha, é o berço do automóvel, né, da Alemanha e do mundo. E lá tem a Mercedes, tem a Porsche, tem a Bosch, né, e aí eu trabalhei como estagiário na Bosch, e depois durante um tempo na Mercedes, antes de vir para o Brasil. Então, essa foi o começo, né, da minha jornada. E aqui no Brasil, logo quando eu cheguei, comecei a trabalhar como consultor, né? Não tinha muita experiência ainda. O meu português ainda tava bom, né? Tava um portunhol legal quando eu comecei minha carreira aqui de fato, né? Porque já tinha alguns anos de português na bagagem, né? Mas comecei como consultor, né? Que não cheguei aqui já com uma previsão onde eu ia trabalhar, então eu cheguei... consegui essa oportunidade como consultor de empresas e aí foi me desenvolvendo e desde então tô nessa área e muito feliz de estar na Bravende hoje, né, contribuindo como consultor e pessoa que suporta, né, tudo que a gente faz de treinamento e desenvolvimento, que o consultor tem um papel importante aí nesse meio. Depois a gente vai falar Vamos mais falar disso, um pouco né? sobre isso. Normalmente tem muita gente na área de treinamento que tem um influente alto, né? O Johannes, ele contrapõe a gente aqui, porque o analítico é extremamente alto, né? Além de alemão, analítico, né? E a estabilidade é alta, né? E isso ajuda muito. Porque Mas, cara, eu tenho uma curiosidade, essa questão do alemão, né? Por que o Brasil? Como que você veio parar no Brasil? Porque, assim, a questão analítica, a questão racional alemã, né? Vem para o Brasil que
de certa forma, é um pouco... É mais influência, né? Mais de influente. Você está perguntando mais do lado... como que eu vim parar aqui e fiquei aqui, ou como que eu me dei como alemão dentro de um ambiente totalmente diferente? Eu acho que são os dois estágios, né? O primeiro, assim, como foi a escolha de vir para o Brasil, né? Por que o Brasil? E depois, por que você ficou? Ou quando você já veio com a intenção de ficar? Assim, eu vou contar a história e depois vou entrar nesse outro assunto. O fato foi assim, né? Na época, quando eu terminei o colegial, na época era 13 anos ainda, então eu terminei com 19 anos. E aí, quem era do gênero masculino, na época tinha que fazer o exército na Alemanha. Depois foi abolido, mas na época ainda era obrigatório. Então, dos 19 aos 20 anos, eu ia fazer o exército. E aí tem uma opção, né? Na época tinha essa opção de você, ao invés de fazer o exército, fazer um trabalho social. Então, ao invés de fazer um serviço militar, né, para o governo, você fazia um serviço social. E esse serviço social compreendia ou trabalhar com idoso, ou com deficiente, ou com alguma parte da população mais carente, né? E aí, né, eu não queria mexer com arma, não me interessava, eu recusei, né, o exército, e aí você automaticamente é encaminhado para esse trabalho social. E aí eu vi uma possibilidade, né, eu fiquei pesquisando, encontrei uma possibilidade de você fazer esse trabalho social em outros países. Então, tem algumas organizações na Alemanha que enviam pessoas nesse voluntariado, como se fosse, né, para outros países. Aí eu abracei essa causa, demorei mais para conseguir entrar nesse ano obrigatório, né, nesse serviço que eu ia prestar para o governo alemão, mas consegui entrar, que é uma candidatura, é concorrido, então não é tão fácil, mas eu consegui ser aprovado, e aí eu escolhi um país onde eu queria ir, que no meu critério eu queria ir pro lugar mais longe possível e onde eu não falava a língua ainda. Esses eram os meus critérios. Bem contraintuitivo, né? Mas eu queria realmente aproveitar, né, esse ano para fazer algo que me agregasse, né? Então, assim que eu fui parar no Brasil. Eu escolhi o Brasil, que eu não falava português ainda, e que era um país bem longe que eu não visitei, né, na minha vida, né? Eu viajava mais na Europa. E aí acabei parando em São Paulo, aqui, na periferia da Zona Sul. Então, acho que cabe a gente explorar, porque ele falou, um idioma que eu ainda não falava. Você já falava quantos idiomas nessa época? Então, eu já falava alemão, né, que é a língua mãe. Eu comecei no colegial, lá você tem 2 línguas obrigatórias, né? Então eu fiz inglês e francês, que são as 2 línguas que a gente fora faz. O alemão. Fora o alemão, que a gente aprende mais porque são países vizinhos, né? Inglês é a língua mundial e francês porque é vizinho da Alemanha. E aí, quando a gente avança lá, acho que hoje no Brasil até começou a perfilar também, mas você podia escolher um perfil mais de humanas ou mais de exatas, né? E aí eu escolhi esse perfil mais de humanas, e aí entra mais uma terceira língua, que era o espanhol no caso. E como eu gostava muito... Humanas, nessa época de escola, você escolheu? Isso, quando você vai, por exemplo, você sai do fundamental, vai para o ensino médio lá, você tem algumas matérias que você reforça de acordo com o seu interesse. E aí, você escolhe. Hoje, a minha enteada também, ela está no objetivo, ela escolheu também um perfil, né? Acho que ciências naturais, alguma coisa assim que ela escolheu. Hoje existe no Brasil também. Na época tem essas trilhas agora, agora tem essas novo trilhas. Ensino médio, né? Isso. E na época eu fui para essa trilha mais de humanas, e aí eu peguei essa terceira língua que era o espanhol. E como eu gostava muito, eu tinha facilidade, eu gostava também de viajar. Na Alemanha a gente não tem praia, só no norte, né? E é um mar mais frio, mais gelado, né? Então normalmente eu morava no sul da Alemanha, então era meio que a mesma distância subir para o Mar do Norte, era a distância para descer para a Itália. Então a gente ia muito mais para a Itália, que era calor no verão. E eu não falava italiano, eu fiz ainda um extracurricular de italiano. Então aí já tinha, só na escola já tinha 4 idiomas, né? E viajava também muito para a Holanda, acabei aprendendo o holandês, porque ele é muito próximo do alemão. Uhum. E quem fala alemão e inglês acaba sabendo entender o holandês. E aí quando eu viajava para lá, acabei falando, né? Me arriscava e conseguia falar. E aí o português entrou como 7ª língua, no caso, né? Uau, é isso aí. Você vê, mas é muito curioso, porque eu conheci o Johannes num projeto que a gente fez,
de consultoria e tudo mais. E a primeira vez que eu falei com ele, eu vi um sotaque diferente. Eu via que ele falava um pouco mais devagar e tudo mais. E aí, quando ele me contou como que ele aprendeu a falar português, eu achei super interessante. Acho que cabe você contar aqui pra gente como é que você aprendeu a falar português nesse seu trabalho voluntário quando você veio da Alemanha, né, um país muito desenvolvido, para uma região da periferia aqui no Brasil. Conta pra gente. Na verdade, eu fiz esse desafio, né? Na época, eu sempre me desafio, assim, é o meu perfil. Eu gosto de realmente sempre fazer algo diferente e com a escolha do Brasil já foi um critério, né, já foi assim. Eu quero algo bem longe, né, da minha realidade e algo onde eu tivesse que aprender uma nova língua, né? E aí, eu, de propósito, não estudei português. Eu vim para o Brasil para aprender o português como se fosse um nativo. Eu tinha uma boa bagagem porque o espanhol é muito próximo do português, a gramática, até o vocabulário. O vocabulário muda um pouquinho, mas é muito próximo. Então, eu cheguei falando português. E as pessoas... eu cheguei falando espanhol, né? E as pessoas me respondiam em português. E aí eu fui aprendendo aos poucos, né? Transformei meu espanhol no portunhol, aí o meu portunhol no português. E a única coisa que eu trouxe, né, que eu não tinha feito uma aula, até hoje não fiz uma aula de português, eu trouxe um dicionáriozinho pequenininho assim, que cabia no bolso, né, tamanho de uma carteira, era amarelinho, e toda palavra que eu não entendia, às vezes eu entendia por causa do espanhol, às vezes não, eu abria o dicionário e pesquisava. Eu perguntava, que eu trabalhava com criança carente, ou para as crianças, ou para as tias que cuidavam, né? Perguntava as palavras, né, que eu via no dicionário, mas às vezes eu não sabia a pronúncia. A pronúncia do português não é tão fácil assim, tem muitos nasais, então era um desafio. E aí eu pegava aquela palavra, ou que eu queria falar, eu buscava a palavra, perguntava como que falava, ou ao contrário, alguém falava, eu perguntava, essa aqui? Aí eu entendia o que era. E aí as palavras que me faltavam eu complementava dessa forma, e sempre com a pronúncia de alguém nativo, né? Era uma área de periferia, né, que eu trabalhava, fazia o trabalho social. E criança carente, você não tem como falar nem inglês, muito menos alemão com eles, né? Então, se vira nos 30. Você aprendeu com criança carente, na periferia, você falou que morou Isso na aí. favela durante um tempo, desenvolvendo esse trabalho. E aí você aprendeu como um nativo de fato. Foi, e acho que foi isso que fez... Baita história, muito bom. Foi isso que fez com que a minha pronúncia hoje fica tão... Eu consigo enganar bem. Muita gente não desconfia, porque brasileiro fala um pouco errado também, ou tem o sotaque do sul, do norte, da... Não, a primeira vez que eu conversei com você, eu não percebi sotaque. Eu falei assim, nossa, a hora que eu descobri que era alemão, eu falei assim, uau. Fala um pouco E diferente. alemão que veio já com 20 anos, né? Normalmente, a pessoa que não tem sotaque, que fala mais Você sabe que fluente. uma das pessoas que, pra mim, melhor escreve aqui na empresa é ele. É mesmo. Curiosamente, e ele tem uma capacidade, né? Eu já falei isso pra você, de simplificar as coisas. Então, a gente faz diversos projetos, que são projetos no qual a gente desenvolve métodos para os clientes, que é inclusive o tema do nosso papo aqui, né? A arte de criar métodos e a ciência dos processos. Então, método de vendas, método de consultoria. E ele tem uma capacidade de criar, de organizar, simplificar processos e fazer curadoria de conteúdo, que eu acho que vem... porque eu não sabia que você tinha escolhido lá na sua infância humanas, que para mim você é um cara extremamente voltado para método, processo. Foi para contrapor de novo, né? Que ele trouxe, que eu acho exatamente, e é de novo o contrapor, é buscar o diferente, que eu acho que vale a pena a gente destacar para quem está ouvindo, que assim, o porquê que ele escolheu o Brasil, era uma língua que não conhecia, um país mais distante, que era contraintuitivo. Né? Eu acho que essa visão, para quem trabalha com educação, buscar o contraintuitivo, o diferente, sair da zona de conforto, é fundamental, porque é aí que gera o aprendizado. Né? Então, eu acho que é legal destacar isso, e isso está aparecendo recorrentemente na fala, né? Você, puxa, o contraintuitivo, o alemão, ele trabalha com método, mas veio da parte de humanas, né? E como isso? É o contraintuitivo, mas isso que gera a maravilha do aprendizado, né? Na época do colégio era assim, eu era craque em matemática, eu conseguia fazer contas complexas que até meu professor fazia só na calculadora, eu conseguia fazer na cabeça e chegar antes dele no resultado. Então, aí eu escolhi humanas justamente para contrapor. Eu tinha facilidade com línguas também, eu gostava, mas é aquela coisa, né? A gente se desafiar sempre, eu acho que é um recado muito bom, que vale para todo mundo. Tem uma capacidade analítica, né, de processo, mas tem um grande coração. Johannes, conta pra gente como é que você
trabalha essa questão de simplificar processos ao mesmo tempo, né? A arte de criar métodos. Toda vez que a gente faz vários projetos juntos, mas às vezes eu tento decodificar como é que a sua mente funciona, né? Conta pra gente a importância disso também, porque não é só ir lá e aplicar treinamento, tem todo um trabalho de você preparar processos, de entender melhor, né, sobre como você pode tornar algo complexo, simples, para que as pessoas possam aprender, aplicar e replicar. Eu acho que a gente faz duas coisas que agregam muito pro treinamento, né? O primeiro é a criação de métodos, ou seja, pegar qualquer ideia, qualquer raciocínio. A gente tem muitas coisas que a gente ensina também, e são conceitos, né? E traduzir isso de uma forma que seja didática, que seja lúdico, para a pessoa entender rapidamente. E o segundo, acho que grande diferencial que a gente tem é que a gente trabalha os processos para treinamento. Então, antes da gente falar de alguma coisa complexa, né, a gente trabalha muito com processo comercial, processo de venda, processo de compra. É você estruturar o pensamento, porque aí você consegue alinhar já na mente, né, o que o gestor fala, o que a pessoa, né, da frente, né, seja lá qual for a área, mas quem está na operação fala, e o que o treinador fala, porque isso facilita muito. Às vezes o treinador chega numa empresa e não consegue falar aquela mesma língua, porque ele não entende o todo. Quando você desenha o processo, o treinador chega já com 1-0, e já está com uma vantagem, porque ele já entendeu o que ele vai trabalhar. Obviamente você vai trabalhar técnica e tudo que você tem de conceitos teóricos no treinamento e vai aplicar, vai fazer simulação, mas de uma forma não aderente àquela operação às vezes, né? E quando você trabalha o processo antes, você faz aquela fusão da teoria com a prática, e isso facilita muito. Então a gente tem métodos que a gente desenvolve, onde a gente facilita conceitos, e a gente tem processos que a gente desenha, né, quando é uma coisa que abrange, né, um fluxo de trabalho, um departamento inteiro, e aí, dependendo do desafio, a gente faz de uma forma ou faz de outra. Legal. Você tem algum exemplo para contar, assim, de algum desafio que tinha e como que você acabou estruturando, né? Não necessariamente precisa expor aqui quem é o cliente ou coisa assim. A gente né, tem vários exemplos de processo, mas eu acho que para exemplificar melhor, talvez eu vou pegar um processo recente, né, que a gente criou. A gente faz sistema de gestão, onde a gente trabalha níveis de maturidade do colaborador. Então, a gente tem maturidade 1, 2, 3 e 4, né? M1, M2, M3 e M4. E isso é perfeito. Quem aprende, quando a gente ensina, gosta muito e ajuda muito na hora que um gestor olha para a sua equipe, ele identificar qual que é o momento de cada pessoa e como que eu tenho que atuar de acordo com a maturidade com aquela pessoa. Um M1 eu preciso direcionar, um M2 eu preciso treinar, um M3 eu já preciso mais apoiar e o M4 eu já consigo delegar e confiar que ele vai trazer o resultado. Só que é muito teórico, é M, é 1, é sigla, né? Então, a gente teve um cliente que tem um público, né? Um público-alvo do nosso treinamento um pouco mais simples, né? E aí a gente tem esse desafio de como transferir essa ideia de forma didática, né? Para esse público-alvo. E aí eu entro no caso de criar esse conteúdo, simplificar esse conteúdo, às vezes até criar ferramentas depois em cima disso para trabalhar isso na prática. E aí a gente transformou esse conceito das maturidades num método que eu denominei de voar, né? A gente criou uma sigla, que é uma coisa que eu faço para simplificar a absorção, né? Quando eu tenho que decorar 4 coisas, é muito mais difícil do que decorar uma coisa. Voar é uma coisa simples de decorar, só que ela é feita de 4 letras, no caso, e cada letra tem o seu significado. Então, esse acrônimo é o primeiro... que é como eu estudava na minha época. Eu nunca era o nerd da minha turma, porque eu era preguiçoso, né? Eu não queria gastar tempo estudando. Encontrava os atalhos. Queria fazer outras coisas. Então, como que eu estudava? Eu estudava por associação. Eu vou dar um exemplo bobo aqui, mas se eu tinha que estudar o amarelo e o azul,
o que eu decorava? Eu fazia uma associação dos dois. Eu decorava o verde. E a partir do verde, eu conseguia lembrar o amarelo e o azul. Uma coisa muito boba, mas a mesma coisa do acrônimo. Na hora que eu lembro do voar, eu consigo destrinchar e lembrar o que é o V, o que é o O, o que é o A, o que é o R. Que no caso é vontade, objetividade, agilidade e responsabilidade, que são justamente os 4 níveis de maturidade. Então, para eu saber se alguém é M1 ou não, porque tem gente que é M0, que nem cabe na nossa operação, não é a pessoa adequada para a nossa vaga, no caso, né? A gente nem contrata. Então, para saber se ela é M1, ela tem que ter vontade. Ela precisa ter um desejo, precisa se interessar por aquele assunto, precisa trazer um conhecimento mínimo para poder ser contratado. Depois eu vou para o segundo M2, que é a objetividade. A pessoa precisa saber o que fazer. Ela precisa ser eficaz. Ela não pode fazer coisas que são desnecessárias. Então, ela precisa ter objetividade. E aí é o que a gente treina, né? Tecnicamente, ser objetivo. Fazer o que tem que fazer e não fazer o que não tem que fazer. E aí vai para o terceiro nível da maturidade, que é a agilidade. Que não é mais o que fazer, é como fazer aquilo que tem que fazer. Então, produtividade, você ganhar experiência, fazer mais rápido, ter os macetes, isso é a agilidade. E por último, você ter responsabilidade, você conseguir fazer tudo isso sozinho. Tem gente que sabe, que tem vontade de fazer, sabe o que fazer, sabe como fazer, mas ela depende sempre da aprovação de alguém. Então, ela não é M4 ainda. Ela ainda precisa sempre de um apoio, de um líder apoiando. Então, para ela se tornar M4, ela tem que ter responsabilidade, ou seja, ela fazer por conta própria. Então, eu transfiro uma coisa teórica, um conceito, em algo divertida, né, de se trabalhar. Então, esse é o grande lance, né, para a gente treinar com facilidade. Deu para ver aqui ao vivo esse processo todo acontecendo, né? Não, e aí é incrível, porque a gente tem o desafio... porque tem a teoria, tem o fundamento, tem as melhores práticas, aí tem o público-alvo. A gente vai lá e aí chama o Johannes, vem cá, vamos discutir. Aí a gente vai lá e olha, e aí daqui a pouco surge o método voar, daqui a pouco surge uma associação. Eu preciso fazer os profissionais voar mais alto. Isso. Até o design. Aí né? o treinador, ele já engata nessa, né? Já conta uma engata história. já conta uma história, já entra no storytelling. Aí o designer já entra e já faz uma analogia, né, ali com a ave, com voar e tudo mais. E aí, para facilitar, como o camarada manja de Excel, né? Ele vai lá e fala, peraí, para facilitar o gestor aplicar isso, aí você vai lá e faz o quê? Depende do cliente e do caso, né? Mas muitas vezes a gente faz um over-delivery. Então, a gente, às vezes, desenvolve, mesmo que não faça parte do escopo do projeto, que é só treinamento, a gente desenvolve uma ferramenta, né? Então, por exemplo, no método Voar, eu desenvolvi uma ferramenta para esse cliente com esses 4 pilares. E aí tem algumas perguntas bem simples, né? Que vão identificar eu vou chamar de nível de prontidão para cada maturidade, né? O quanto que ele realmente tem vontade, o quanto ele tem objetividade, o quanto ele tem agilidade e responsabilidade. E aí, fazendo perguntas simples, né, no Excel a gente dá uma resposta de 0 a 10, né? Então fica fácil. De 0 a 10, aquela resposta se dá uma nota. E aí vai somando uma soma embaixo, e aí, pelo percentual, eu consigo saber. Ninguém chega em 100%, mas a gente consegue fazer uma avaliação o quanto a pessoa já é M1, M2, M3 ou M4, né? Então, a gente tangibiliza e facilita, né, a aplicação desse conceito na prática. Muito bom. E acho que assim, nesse processo tem uma coisa que, para mim, pelo menos, é um desafio grande, que é abrir mão de parte da teoria, né? Não adianta você explicar toda a teoria. Então, esse processo de você, puxa, isso é importante para a essência, mas não é importante eu comunicar para a pessoa que vai fazer essa operação. Como você faz essa curadoria, essa escolha do que você precisa abrir mão e o que é essencial para entregar? Difícil eu responder, mas eu vou responder de uma forma... Essa é a famosa pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo quer saber isso, né? Fica um desafio. Eu vou te responder de uma forma estranha aqui. Eu exerço empatia. Eu me coloco no lugar daquele público-alvo. Acho que esse é o mais difícil de tudo. A gente conseguir colocar... que a gente tem uma nossa vivência, a nossa visão de mundo. E a gente muitas vezes quer ensinar de acordo com a nossa visão de mundo. E quando eu falo, eu tenho um público-alvo que é mais simples, onde eu preciso fazer uma linguagem bem lúdica, eu preciso me colocar meio que na cabeça dessa pessoa,
ter a visão de mundo e, às vezes, a limitação ou a expertise daquela pessoa, porque é muito diferente. Tem clientes que a pessoa é altamente capacitada, e aí você tem que ir para outro caminho. Aí às vezes, não posso aplicar um voar, aí eu tenho que fazer outra coisa. E não um método, uma ferramenta com perguntas simples. Eu vou ter que fazer uma coisa muito mais elaborada, senão aquela pessoa vai achar que não serve para nada, por ser tão simples, né? E aí eu preciso realmente me transferir para dentro dessa realidade, entender a realidade e pensar com a cabeça da pessoa que vai realmente receber esse ensinamento. Acho que esse é a grande dificuldade. E uma segunda coisa, que isso é mais para quem faz, no caso eu como consultor, é o desapego. Eu preciso desapegar de tudo que eu sei e realmente exercer né, essa transferência das minhas ideias para aquela realidade. Isso demanda muita coragem. Por exemplo, eu criei um outro método para essa mesma empresa antes que chamava Eden. Aí a primeira reação das pessoas é assim: acho que o cara fumou, o cara ficou louco, como que a gente vai ensinar isso? E foi um baita sucesso. Então a gente não pode ficar apegado às vezes, à nossa reputação ou o que os outros vão pensar. Eu tenho que pensar dentro, o que faz sentido para aquela realidade. E confiar. É um ato de coragem, né? E aí, só para clarificar, né? Era um público feminino. A Eden, né, tinha a ver com jardim, tinha a ver com... E aí criou-se toda uma história. E aí, o que significava a Eden? Conta aí para a turma. No caso do Eden, a gente tinha 4 KPIs, 4 indicadores daquela empresa que esse público-alvo tinha que acompanhar. Mas era um público simples, né? Que atuava no Brasil inteiro, que era predominante feminino, às vezes dona de casa. Então, a gente precisava meio que traduzir um KPI, um indicador, que é um número, em algo palpável para essas pessoas. E aí a gente pegou esses indicadores, né? Não vou entrar no detalhe quais são, mas a gente traduziu isso num método que chama Eden, que é a mesma lógica do voar, né? E aí tinha encantar, tinha a parte de desenvolver, expandir e nutrir. Que no caso a gente estava falando de clientes, né? Então, como encantar clientes, como desenvolver aqueles clientes na carteira, como expandir, né, aqueles clientes e como nutrir quando eles já eram, né, clientes fiéis. Então, isso era uma tradução palpável de indicadores da empresa. E depois que a gente fez isso, elas entendiam o que era aquele indicador. E eu não precisava assim, de nenhum artigo científico para explicar. A intuição já mostrava o que era. Então, foi isso que fez ser um sucesso tão grande e, às vezes, até acho que ficou mais gravado na cabeça delas do que algumas coisas que a empresa tinha feito em cima dos KPIs, porque era muito quadrado, muito teórico, né? Sensacional. E é um aprendizado. E aí eu acho que cabe você responder uma pergunta que eu quero fazer aqui, até para eu poder entender. Você tem uma criatividade muito alta. E normalmente pessoas que são muito voltadas, às vezes, para processos muito estáveis ou muito analíticas, não têm uma tendência a ser tão criativas. É claro, isso não é uma verdade, né? Mas normalmente quando a pessoa ela cria muito, não necessariamente ela é alguém que dá muita sustentação àquilo, né? Uhum. E você é uma pessoa que tem criatividade alta. Da onde que você traz essa capacidade? Tem algum método, né, para você ter uma capacidade de criar? Você poderia dar alguma dica? Porque a criatividade, no mundo que a gente vive de inovação, sem perder a objetividade, é muito importante. Tem coisas que eu não consigo, às vezes, explicar de forma fácil. Por exemplo, a gente tem agora uma consultora nova e eu estou tentando... tô ensinando ela a fazer o que eu faço, a criar, por exemplo, um processo. A gente estava ontem conversando com ela e eu estava desafiando ela a primeira vez agora a criar um processo, né? Metodizar um fluxo de trabalho. E aí eu procurei explicar isso para ela de uma forma que ela consiga entender. Aí o que eu falei para ela? Eu mostrei para ela, a gente fez X entrevistas. Em cada entrevista a gente extraiu algumas melhores práticas. E se a gente fizer uma matriz, a gente vai ter lá várias colunas com entrevistas e várias melhores práticas na linha.
E você vai meio que anotando cada melhor prática. E tem algumas melhores práticas que vão se repetir em várias entrevistas. E outras não vão se repetir. E aí você vai ter que listar todas elas, ver quando ela é repetida, qual que faz mais sentido. E aí entra a nossa expertise como consultor, quem olha de fora, enxerga aquela operação, sabe o que faz sentido e o que não faz sentido. E às vezes o que é uma coisa muito pontual porque lá é uma empresa que tem várias praças, várias filiais, né? E aí, às vezes, se aplica em um ambiente específico, mas não se aplica à empresa toda. Então, a gente precisa abstrair e entender o que faz sentido eu metodizar mesmo, eu poder ampliar para uma operação da empresa inteira, né? Então, eu vou ter uma lista de melhores práticas, eu vou priorizar quais são as mais importantes na minha visão de consultor, eu vou pegar as que eu tenho várias visões e pegar o que mais faz sentido, que aí entra a parte da lógica. Eu uso o bom senso, a lógica, para fazer o melhor para aquela demanda, e depois eu vou colocar isso numa ordem cronológica, que é montar o fluxo. Essa melhor prática é a primeira etapa, depois aquela, e aí você monta aquela operação. Então, na prática, eu tentei transferir isso para ela dessa forma. Mas eu acho que a gente, ao longo da nossa conversa, já respondeu isso de como fazer. Acho que 2 pontos importantes, né? O primeiro é a coragem. A gente meio que pegar... Eu falei para ela assim, na hora que ela... né, agora tem lá um montão de anotação de um monte de entrevista. Eu falei para ela, você vai colocar tudo isso num saco e você vai esquecer o que foi lá. E você vai tentar lembrar do que é mais importante. Porque às vezes a gente precisa fazer esse brainstorming e pegar... E meio que desapegar um pouquinho para né, olhar de fora e refletir o que faz sentido e o que não faz sentido. Então, aí demanda realmente a gente se desafiar. Isso acho que o segundo ponto é esse, né? De como juntar, você falou do analítico e do criativo, né? Que são um pouco movimentos diferentes, né? Eu acho que é justamente o que a gente conversou no começo. Eu sempre gostava de me desafiar. Por mais que o meu perfil é mais analítico, eu nunca deixei de provocar esse lado criativo. E eu acho que isso faz a gente ser um profissional mais completo. Porque ninguém nasce completo e todo mundo tem um comportamento e um caráter e uma facilidade com determinadas coisas, né? Que são voltados para se comunicar bem, ou para analisar bem, ou para liderar bem, né? Cada um tem os seus dons, né, naturais. E aí eu acho que a gente não precisa só descansar naquilo que a gente já faz bem, mas realmente pegar aquilo que falta e se desafiar e desenvolver. Porque eu vejo assim, a gente só consegue evoluir na vida quando a gente se torna mais completo. E justamente onde é mais fácil a gente se tornar mais completo é onde a gente tem mais falta. Porque para complementar é muito mais fácil do que às vezes onde você já está em 80%, você chegar em 100% é muito mais difícil do que às vezes desenvolver algo que você né, sabe que precisa realmente se desafiar. E aí a gente não pode ter preguiça, né? Sensacional. E a gente viu aqui que para a criatividade, não é, todo mundo pode fazer a criatividade é um momento de inspiração, uma luz divina. Não, é método, é processo e exercício, né? A criatividade é um músculo que precisa ser exercitado. A gente precisa estar com esse olhar... Curiosidade, né? Tem curiosidade para aprender, para precisa desenvolver. E aí a inspiração divina, milagrosamente ou não, acontece. Né? É porque você vai lá e conecta ideias, você usa a sua visão ampla, né? Você pega lá a experiência que você teve com criança carente, ensinando e ao mesmo tempo atuando numa indústria, né, automobilística, com pessoas, processos extremamente complexos. E outro dia, eu pedi um apoio para ele para me ajudar a estruturar algumas coisas numa planilha e eu não conseguia desdobrar, né? E aí a gente saiu daqui de São Paulo, fomos para São Carlos, acho, né? 3 horas de viagem. Eu falei, Hannes, cara, me explica, como é que você consegue pegar um... E aí acho que vale a pena você falar só o que você me falou, porque aí tem a ver com a mentalidade. Porque eu tava com dificuldade, porque a minha mentalidade não é de programador. A minha mentalidade é de alguém que aprendeu a usar planilha, trabalhando inicialmente com recursos humanos, cuidando lá de benefício, folha de pagamento, na época que a empresa nem tinha sistema, e eu tinha um jeito de olhar. E aí, lembra o que você falou que você tem que mudar. Você consegue lembrar o que você me falou? Não muito bem. Eu falei voltado mais para o Excel, que para a gente organizar bem alguma coisa no Excel, a gente tem que pensar em bancos de dados. Foi isso que você me falou. Então, o Excel, muitas vezes, a gente bagunça ele,
porque a gente gosta de trabalhar meio que de forma matricial. Então a gente... Foi isso mesmo. Porque a minha planilha era matricial. A gente faz faz um calendário. Coloca lá os dias e coloca as horas e aí preenche lá, né, a nossa agenda. Essa forma matricial. Só que o Excel não consegue trabalhar assim, porque para ele é confuso. Ele precisa tudo na linha. E ele precisa sempre ter uma referência para se conectar com um outro banco de dados. Então, eu preciso ter um banco de dados dos dias, eu preciso ter um outro banco de dados das horas e eu preciso conectar esses bancos de dados. Então, na hora que eu conecto os dois, fica, para o ser humano, muito incômodo de olhar. Porque você vai ter segunda-feira e vai repetir segunda-feira tantas vezes quanto você vai ter horários naquela agenda. Se eu tenho lá 10 horas, eu vou ter 10 segundas-feiras e hora 1, hora 2, hora 3, hora 4, depois 10 terças-feiras. Assim que o Excel pensa, né? Então, para eu conseguir organizar bem uma planilha e fazer coisas mais complexas, eu preciso pensar igual o Excel, eu preciso pensar em bancos de dados. Qual que é o lance do banco de dados? Ele sempre vai ter uma chave, geralmente é a primeira linha. Ela faz com que você consiga conectar aquele banco de dados, tudo que tiver naquele banco de dados, com outro banco de dados. Aquela chave pode ser, por exemplo, o dia ou a hora. Então, se eu tenho lá os meus horários, eu tenho lá preenchido alguma coisa, na hora que eu puxo isso para o dia, eu vou ter lá 10 segundas-feiras e ele puxa aquele horário, aquela informação do outro banco de dados dos horários. E aí, eu consigo fazer casar. E aí, né, vai além do Excel, aí a partir de um banco de dados você consegue fazer tabela dinâmica e chegar nessa visão humana. O Excel facilita isso, mas primeiro eu tenho que entender a estrutura, senão eu não chego lá. Que aí ele vem com uma planilha super bonita, colorida, com a comunicação do cliente, com um método. Eu falei, cara, como é que você criou? Aí eu tava querendo decodificar. Você entender programação, basicamente. Eu preciso entender. E aí você vê, colocar uma chave, eu já comecei a mudar a dinâmica de algumas coisas e enxergar diferente. Então, se você está nos assistindo, acho que os insights que cabe aqui pra gente área de treinamento precisa ter profissionais multidisciplinares. Então, eu sou habilidoso em algumas coisas, tem outras que eu não sou, ele é. E aí ele faz bem, eu faço bem, a gente aprende, não significa que eu não vou aprender com ele, talvez eu não vou ter o nível de habilidade, né, como ele tem, a não ser que eu treine muito, né, e coloque aquilo como foco, e a gente vai o tempo todo integrando aprendizado ligado a soft skills, hard skills, inner skills, e ter uma visão mais ampla, né, que a gente falou do high-tech, high-touch. E essa coisa da lógica de programação, todo mundo fala assim, precisa estudar programação. Não precisa ser um desenvolvedor, é entender a lógica. Essa questão, assim, a chave, né? Ver como as planilhas se relacionam, ou como os bancos de dados se relacionam, através de uma chave essencial, sei lá, o código do cliente. E aí, por exemplo, né? Pega, por exemplo, na Bravend, a gente tem o escritório de projetos, que hoje, né, o Johannes, além de atuar como consultor, desenvolver, ele é o responsável como head de projetos. A gente tem lá, né, o fluxo desde o cliente chegando até fechamos o primeiro projeto. Esse projeto ele tem que se desdobrar. E hoje os projetos de educação são complexos, porque você precisa fazer um onboarding com os participantes, você tem tecnologia envolvida, você tem peças assíncronas, você tem ações síncronas, você tem uma série de coisas. E se você não cria uma forma de você fazer com que esses projetos andem de forma organizada, mas ao mesmo tempo sistêmica, né? Porque a gente tem um modelo sistêmico aqui, você acaba tendo dificuldade. Então, quando você entende de lógica, você pode não ser um expert em matemática, você acaba sendo um profissional um pouco mais completo, porque uma coisa é você ir lá aplicar treinamento, outra coisa é você gerenciar, você tem que analisar dados, e aí daqui a pouco você tem metaverso com indicadores, com um monte de coisa, e aí? Você precisa ter habilidades distintas. Mas eu acho que o grande lance é o que você falou do multidisciplinar. Eu acho que ninguém sozinho consegue fazer isso. A gente precisa complementar os conhecimentos. Se o Carlos desenvolve um treinamento, talvez ele vai ensinar lá os níveis de maturidade, mas não vai ensinar um voar, se ele for responsável pela criação, né? Agora, se eu sou responsável pela criação, eu vou criar o voar, mas eu vou ter o gap da entrega. Então, a gente se complementa. Eu tenho um lado analítico que eu consigo criar essas coisas, mas o meu lado comunicativo, meu lado de influenciar pessoas não é tão forte. Eu vejo vocês aqui com a mão em cima, mas articulando eu não tenho isso. Eu sou mais contido. É o meu jeito, mais introspectivo. E vocês são mais extrovertidos, mais para fora. Então, vocês têm um lado comunicativo mais forte. Então,
a junção de eu desenvolver e o Carlos entregar fica perfeito. Se eu entregar, não vai ficar legal, mesmo que o método é bonito. E às vezes, se ele desenvolve e entrega, ele vai fazer uma entrega super legal, mas não vai ter aquele pontinho do i de fazer um método mais lúdico. Então, a junção, acho que a complementação dessas coisas é o que faz a diferença. O que você chamou de multidisciplinar, eu acho que isso é fundamental. Você sabe que esse ponto foi crucial para minha decisão de deixar de ser só um treinador, um consultor, para de fato ser um empresário nessa área e ter um time multidisciplinar, porque a cada dia a gente aprende coisas diferentes, a gente se desafia, né? E a gente precisa de muita coragem para poder, às vezes, se desapegar de modelos antigos. Antigamente eu ficava preocupado, puxa, mas eu vou lá aplicar esse treinamento se a pessoa compartilha com outro o meu material. Hoje eu penso assim, ela tem que compartilhar, porque se ela não compartilhar, não ensinar, ela não vai aprender, porque quando você ensina, você aprende mais. E eu tenho que estar preocupado em desenvolver coisa nova, porque o mundo muda, ele se transforma. E nem é sobre o conteúdo. Muitas vezes a aplicação é que faz a diferença. O conteúdo hoje está... A aplicação, o desenvolvimento, essa empatia de entender e de olhar o cliente, o público-alvo, eu acho que esse é o diferencial. E aí criar coisas novas, né? Porque tudo que a gente está falando, o conteúdo está lá na internet. Os níveis de maturidade, M1, M2, M3, M4, está lá. Não é novidade para o mundo. Todo mundo consegue acessar. Mas ninguém, às vezes, trabalha com isso. Por quê? Porque falta justamente a gente mastigar isso dentro de um método que nem a gente explicou e depois apresentar e praticar isso de forma que a pessoa consegue absorver. Porque só conteúdo por conteúdo tem de monte, é democrático. Hoje está disponível, não é sobre isso. É sobre o quanto você consegue transmitir e realmente fazer a pessoa absorver. Treinamento é sobre isso, né? E uma coisa que vocês estavam falando que eu acho que cabe também trazer esse destaque, que é a questão de ser multidisciplinar. Mas o ser multidisciplinar não é que você vai pegar no gol, fazer a defesa e fazer o ataque. Você precisa entender como você se comunica, como você negocia com os diferentes elementos, mas você é um bom atacante, você precisa estar lá para fazer o gol. E ter essa multidisciplinaridade, mas trabalhar em equipes multidisciplinares é que é a essência do negócio. Né? Passar a bola, Passar a bola. É isso aí, né? E aí vem o alinhamento de propósito, que aliás temos o nosso propósito aqui na Bravente, que é transformar pessoas, evoluir negócio e contribuir com o mundo melhor. Ioannis, sou muito grato por ter você trabalhando com a gente aqui, ter tomado a decisão também de ser investidor na Bravente, ser sócio da Bravente, né? Muito legal poder aprender e trilhar essa jornada com você. E agora, quem ficou até aqui, que te conhece até o final, qual que foi quando você falou quem é o Ioannis aqui nessa vida, como é que foi? Você falou que você tá numa... Repete aí. Um ser eterno, né? Numa experiência temporal. Um ser eterno numa experiência temporal. Então é muito gratificante, né? Te entrevistar e poder dar voz aqui para você, que às vezes não aparece tanto, para quem não faz projeto com você, que está nos bastidores, o pessoal entender como é que isso funciona e pegar insights. Seja você um treinador, seja você um profissional que precisa estruturar processos, tornar as coisas mais lúdicas. Aqui tem muitos insights interessantes. Estamos chegando ao final do nosso papo, vou querer te entrevistar, né, mais uma vez. Quando eu te convidei, né, eu falei, você normalmente não é o cara do palco. E eu falei, mas vamos entrevistar o Ioannis, porque a história dele é muito legal. Eu tava curioso para ver como é que você ia sair, mas vocês estou bem, sou influente aqui. No começo estava nervoso, eu admito, mas já soltou, relaxei. Né? Já foi relaxando e tal. Vamos pro nosso momento. Eu vou falar que no começo até o sotaque apareceu um pouquinho mais, né? Viu? Depois foi mudando. Depois foi mudando. É que a gente não tá acostumado, né? Falar com um monte de aparelho em volta, então... Exato. Só abrir o papo que a gente... O Igor tá acostumado aqui, né? A gente vai... É questão de treino, de prática... Com aquilo lá, a gente precisa ser um profissional integral, né? Eu lembro um dia que ele virou e levantou, pô, me dá um abraço aqui. Eu falei, pô, mas peraí, esse cara durão, mais objetivo analítico, daqui a pouco com coração, então acho que tem que unir essas duas coisas. Ioannis, vamos lá, o Momento T&D, Tom me devolve, complementa aí pra gente. Quem desenvolveu, hein? O Tom me devolve. Foi você? Adivinha, foi. Foi mesmo, é verdade, foi mesmo. A gente tava num brainstorm falando sobre como é que ia ser, foi ele mesmo. Olha só. É mesmo. Pegamos, a gente ia chamar de ping-pong, eu tenho vários nomes pra isso. Aí eu falei, vamos pegar o T&D, Tom me devolve. Tom me devolve, sensacional. Foi você muito mesmo. Bom. Então, agora você vai participar do Tom me devolve. É isso aí. É isso aí, agora... Futuro. É o fruto do que a gente planta hoje. Treinamento. É a aceleração
do aprendizado, da experiência. Método. Método é a simplificação de coisas complexas. Processo. O processo é a organização, que nem a gente falou, lógica e cronológica, né, de fluxos de trabalho. Propósito. Propósito, ixi, aí vai longe a conversa, né? Uma palavra ou uma frase. Que eu tenho um conceito que tem dois propósitos na vida, né? A gente tem um propósito enquanto ser temporal e a gente tem um propósito enquanto ser eterno. Então depende de qual propósito você está falando. Já respondeu. O propósito enquanto ser temporal normalmente é a nossa profissão, o que a gente almeja e corre atrás, né? Então eu acho que é isso, é contribuir para o mundo com, no nosso caso, né, com as empresas e dentro das empresas com as pessoas para fazer cada vez mais e melhor. Agora, enquanto ser eterno, eu acho que é transcender, é justamente ter esse entendimento que a vida não é só uma coincidência cósmica que a gente brotou aqui e vai morrer aqui sem mais, sem menos. Acho que são dois propósitos que a gente precisa olhar. Bom, eu ia continuar aqui, mas acho que você já trouxe a reflexão, que era só você responder, mas já provocou, né? Então tem o propósito. Vamos lá, fala aí pro pessoal. Propósito. Temporal, na sua visão, e que eu me você entendo como como esses dois seres, né? A gente tem um corpo e tem um espírito. Então eu tenho um propósito enquanto corpo, enquanto ser humano aqui na Terra, e eu tenho um propósito enquanto espírito que está habitando nesse corpo. Então eu diferencio um pouquinho, né? Eu sou analítico, então eu separo as coisas. Você tem um método para estabelecer o negócio, mas estou construindo. A minha vida, né, é a escola, né, para construir esse método. Legal. Bom, recado final aí para a turma. Acho que é o que eu acabei de falar. A vida não é uma coincidência cósmica. Eu acho que esse é o meu recado aí. O que a vida é para você? Então, é um processo evolutivo onde a gente nasce preso a um corpo e a gente, ao longo da vida, vai aprendendo que a gente é muito mais do que aquele corpo. E a nossa consciência ela vai se transferindo do corporal para o espiritual. E eu acho que a humanidade está caminhando para isso, né? Hoje a gente fala de QS, não é mais só QI, QE, agora já fala de QS, da inteligência espiritual. A humanidade está despertando para isso. Inner Skills, antigamente era hard, né? Que é o QI, era soft, que é o QE, agora a gente está falando de inner skills, que é o espiritual. Então, acho que a humanidade está nesse ponto de realmente despertar para o espírito e entender esse propósito que vai além da nossa cabe vida. Cabe um belo podcast a gente falar. Só disso, né? A evolução enquanto sociedade, né? Essa questão do olhar espiritual, do olhar do transcendental, o que a gente olha da evolução da sociedade como um todo, né? A gente consegue perceber, olhando historicamente, o quanto evoluiu, né? E o quanto a gente ainda tem a seguir. Tá na humanidade e tá nas empresas. Isso que é o mais louco. Hoje, uma empresa que não olha ou tem minimamente sensibilidade para isso, ela chega num ponto que ela bate num teto onde ela não consegue avançar, porque isso já faz parte, né? Faz parte da convivência né? do nosso lado social. A gente falar disso e né? Ter uma troca, né, sobre a nossa existência. Não dá pra só falar das coisas técnicas, que aí fica muito chato, né? Legal. Muito bom. Muito bom ouvir um cara mais analítico técnico falando sobre isso, né? Acho que esse é o seu diferencial, Johannes. Eu acho que tem uma história do Einstein que ele, no final da vida, e vários grandes cientistas e físicos, quando chega num limite, chega na teoria da relatividade e no quântico, uma hora vai pro transcendental, vai pro invisível, vai pro espiritual, porque tem hora que até a matemática chega nos seus limites, tem coisa que ela não consegue explicar. Né? Precisa de algo além para explicar, né? Isso aí. É isso aí, o inexplicável. Bom, como é que as pessoas te encontram? O mais fácil é pelo LinkedIn, Johannes com 2 N's e com J no início, e Burr com 2 R's. Nome difícil, depois vocês vão ver na descrição, eu acho que tá lá. Te encontram na Bravende aqui, né, com a gente. E aqui na Bravende, isso aí. Legal, muito bom. Legal. Bom, obrigado. Muito legal, né, Igor? Uau, mais um papo. Um papo que começou lá
na história de carreira e foi acabar aqui no propósito, na questão espiritual, muito legal. Muito bom, e acho que essas provocações mais filosóficas são fundamentais para a gente criar essa essência, para a gente entender o nosso papel aqui na Terra, o impacto que a gente vai gerar na sociedade e o legado que a gente vai deixar. Então, legal. Muito obrigado por esse papo, Johannes. Para mim, antes de fechar, até o T&D, para mim, é assim. O treinamento é mais o técnico, mas o desenvolvimento é sobre o ser humano. Não é sobre o que a pessoa faz na empresa. É sobre o desenvolvimento do ser humano. Porque só assim você consegue, né, ter líderes, ter crescimento e ter evolução na sua empresa. Eu acho que a gente tem que olhar isso como está escrito. T e D, não é só o T. Exatamente. E também não é só o D. E também não é só o D, é isso aí. Exato. É isso aí. Você que não é o cara do podcast, vou desafiar quem sabe um dia você não coordena um podcast, né? Como Tranquilo. desafiei outro dia lá. Criar um né? método. É isso aí. É isso aí, é isso aí. Lá, a gente tava indo entregar um projeto recentemente, tava falando sobre... Você me dando aula de programação e eu te falando lá sobre dinâmica de palco, né? É isso aí. A gente vai Muito aprendendo. Bom, estamos chegando ao fim desse episódio, um episódio incrível, uma pessoa incrível, Johannes. Se você gostou desse episódio e ainda não se inscreveu em algum dos nossos canais, seja no Spotify, no YouTube, em qualquer outro canal de distribuição, se inscreva, porque semanalmente nós trazemos um episódio, sempre com algum convidado com conteúdo provocativo, com uma experiência de vida diferente e que nos inspira, nos traz provocações e nos traz contribuições para a gente continuar cumprindo aí o nosso propósito. E, mais uma vez, obrigado, Igor, a BTD, pela parceria. Eu que agradeço, sensacional. Espero encontrá-lo num outro episódio e, quem sabe, sentado aqui nessa mesa com a gente. Um abraço Isso aí. e até lá. Valeu. Até, valeu. Até, valeu.